Graça e paz, pessoal. Louvado seja o Senhor pelas ricas oportunidades diárias, pelo respirar, pela vida. Enquanto há vida sobre a terra e haverá sempre, né? O Senhor tem operado até que chega o seu último, né, dia de misericórdia para essas gerações, né? Eu louvo ao Senhor pela bondade diária dele e que essa palavra maravilhosa encontre morada, seja edificante, semeada em ótima terra, para que produza muitos frutos, né? Frutos de arrependimento, frutos de gratidão, fortalecendo vidas, né? Conduzindo sobre a orientação do teu Espírito. Que assim seja, Senhor da glória. Cada palavra exposta, tua palavra não volta vazia, mas antes sem cumprir os teus propósitos. Seja sempre ministrada pelo teu Espírito com discernimento, Pai eterno. Em nome de Yeshua, desde já eu te louvo e te agradeço por todas as vidas que têm recebido a tua palavra com gratidão. Amém? Bem, eu não sou muito adepta a cantar, né? Eu entendo que o Senhor tem operado em minha vida é para ministrar a palavra dele. E uma palavra não muito receptiva, né? Em lugares onde o foco, infelizmente, ainda é a mistura do vinho velho, vinho novo, que prejudica o discernimento do povo. Logo então a palavra que está no Evangelho da Graça, dado pelo ministério do apóstolo Paulo, não é muito bem recebida porque liberta, né? Mas tudo é no tempo do Senhor. Até o tempo de cegueira, creio que é Ele que está no controle, amém? Mas hoje eu vou louvar, que vocês me perdoem, tá? Vou louvar aqui um louvor da harpa, porque o Senhor nos instrui a louvá-lo, né? Através do salmista. E eu vou louvar aqui, até os louvores, irmãos, quando a gente tem a mente renovada, a gente entende qual é a palavra que convém e que não convém. Porque o louvar é adorar, né? Adorar cantando, adorar para exaltar o Criador. Então, se vocês tiverem aí uma harpa, é o hino 196, Vencerá. Olha só. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Aleluia! Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Louvado seja o Senhor. Então que você seja o vencedor. E para vencermos, através do sangue de Yeshua, né? Precisamos ter esse evangelho rico e precioso dado ao ministério do apóstolo Paulo para combatermos o mal. Como diz Efésios, né? Efésios
6, a partir do capítulo 10, nossa luta é contra hostes, potestades que estão nas regiões celestiais. E são essas hostes, essas potestades, esse poder das trevas que mantém as pessoas cegas para não enxergar o quão grandioso é o ministério do apóstolo Paulo. No vídeo anterior eu coloquei um ministério que opera. Peço aqui, quero fazer essa correção. Eu coloquei lá na escrita, né? Tá escrito que a palavra é mistério, né? Mas o foco, por isso que eu não apaguei o vídeo, ele vai continuar, porque o conteúdo, o mistério, né? Embora não seja um ministério, mas que se torna, né, no entendimento, é um mistério operante, né? Porque são hostes, são trevas malignas que impedem das pessoas serem renovadas, serem libertas, e só podem ser pelo conhecimento do Evangelho. Para isso, houve a necessidade de Yeshua, depois de ressuscitado, estando na sua glória, que poderia retornar para destruir toda a impiedade e já tornar conforme as promessas do Senhor. O paraíso que todos os justos nele esperam e merecem por confiar nele, né? Mas não, ele retornou, ressuscitado, antes do juízo, para dar esse ministério ao apóstolo Paulo. Então, deve-se dar importância, porque por conta da rejeição, por conta do não conhecimento, e é por isso que eu insisto aqui no canal, por misericórdia a esses que é negado esse conhecimento. Enquanto eu tiver fôlego de vida, sendo ministrada pelo Espírito, eu vou continuar falando, porque o que eu recebo vem dos céus, não vem da terra. E esse vídeo, o título, né, o Senhor colocou no meu coração, esse título será O Exemplo do Apóstolo Paulo. Eu já fiz um vídeo maravilhoso também, aconselho que assistam, o testemunho, né, por Paulo do Yeshua ressuscitado. E hoje eu quero falar do exemplo, né, porque Paulo foi um exemplo. Não devemos olhar, a não ser que seja para ter como exemplo de não seguir, não aceitar o comportamento dele quanto Saulo, mas ele foi transformado, né? E nós não somos das trevas para apontar o erro, ainda mais de alguém que foi transformado e foi colocado como um apóstolo, né? Apóstolo Paulo. Então ele recebeu do Cristo ressuscitado, né? Devemos respeitar. Então, para iniciar, são muitas palavras. Para iniciar, eu vou ler Tiago. Tiago 1. Peço que vocês acompanhem. Né? Vou ler Tiago 1. Versos 1 até o 10, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Primeiro, aqui está uma saudação e está uma orientação de Tiago para as 12 tribos dispersas, ou seja, você já foi alcançado pelo Evangelho? Você crê no Salvador, Jesus, o Messias, Yeshua? Você teme ao Todo-Poderoso? Você crê na palavra do Senhor? Então você faz parte dessas tribos, né? Não só por questão, porque foi dispersa, né? Foi espalhada sobre a terra, não só pela questão genética, né? De descendência, mas porque você já faz parte do povo de Israel, né? Circuncidado no coração. Então ele prossegue, versos 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até aqui. Depois eu prossigo. Aqui ele está dizendo o seguinte, irmãos. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé a qual professamos ter, ela tem que ser carregada de perseverança.
eu vou fazer aqui vou ilustrar uma historinha. Digamos que uma pessoa, né, diz para outra, olha, acredite em mim, vá a tal lugar e você vai ser recebido, muito bem recebido. Essa pessoa, no mínimo, teve a instrução para acreditar no que essa pessoa está dizendo, que ele vai ser bem recebido, onde que é o lugar, a quem ele vai encontrar, como ele deve se conduzir, né? De outro modo, não tem como ele chegar nesse, digamos aí, nesse lugar, né? Então essa pessoa, ela foi orientada, ela continuou e ela chega e ela será bem recebida. Ela confiou naquela pessoa, porque ela ouviu as orientações. Basicamente, é o que essa palavra quer dizer. Então você não podemos dizer que temos uma fé madura, carregada de integridade, se não conhecemos a respeito, né? Para melhor colocar, muitas são as vidas que estão sendo orientadas, né, com uma mistura, um ritualismo, mas elas não estão tendo a orientação do Evangelho, a exposição do Evangelho dada ao apóstolo Paulo, que liberta, que traz a consciência para nós de como devemos manter nesse caminho íntegro, de como perseverar, porque o foco, para quem professa uma fé em Cristo, na palavra, no Senhor, é alcançar promessas de vida eterna. Mas eu não posso chegar lá, eu não posso chegar diante do Rei da Glória e dizer, olha, eu sempre disse que eu cria no Senhor, mas está completamente vazio, porque não entendeu, não perseverou, não compreendeu essa integridade, não compreendeu esse caminho o qual devemos nos colocar como sacrifício vivo e diário sobre essa terra. Andou. O vídeo anterior fala muito a respeito disso. Todos os vídeos é uma continuidade, tá? E essa pessoa não perseverou, essa pessoa na sua própria justiça, ou até se converteu, professou uma fé, caminhou com muitos, mas em algum momento ele olhou para o lado, desviou, né? Por quê? O que a ele foi dado não foi carregado de verdades que liberta e que traz a responsabilidade para o seu dia a dia, porque o foco das pessoas a qual professa uma fé verdadeira, íntegra, é levar essa mensagem, toda a mensagem a partir de Atos, para as pessoas, para que eles compreendam e se coloquem de acordo, né? Para quando tiverem mais as 12 horas do dia, é mais você e Deus, você e as testemunhas, né? As nuvens de testemunha, do que propriamente aquele grupo que você professa uma fé junto. Então isso é muito sério, né? Isso vai ficar muito claro. Verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. A instabilidade, a mente dividida, a pessoa, né? Vou colocar aqui como o que professa a fé, né? O que professa a fé, mas ainda não foi liberto, ao ponto de ter a consciência cristã, em vários pontos da vida ele falha. E isso aqui, a falha, ela é colocada a respeito da questão de conduta, tá? Conduta. Questão não é coisinhas como brinco, calça, é um modo, cortar o cabelo, é isso, é aquilo, não. Isso são vaidades, né? E cada um que tem que se avaliar. Mas em relação à conduta,
conduta essa que leva homens e muitos homens, mulheres, a terem um conceito elevado dentro dos templos, né? As pessoas vão em busca da palavra e elas saem mais carregadas de exemplos, de conceitos, do que propriamente da palavra que liberta. E isso é gravíssimo. Se trata de vidas, de alma, né? E o tempo, ele é crucial, né? Quando se refere a uma promessa de vida eterna, não podem se brincar com isso, né? Então essa instabilidade, por conta da pessoa não liberta, prejudica. Prejudica ela no todo, prejudica nas suas orações, nas suas petições, na comprovação do agir do Pai na sua vida. Muitas das vezes elas não veem, elas ficam frustradas, né? Porque o íntimo, o interior, só o Senhor conhece. E esse vazio, ele é tão terrível que há pessoas que são voltadas de muito luxo, de muito glamour, mas são tristes no seu eu, no seu particular. Uma tristeza que o Pai conhece, a pessoa conhece, né? Então precisamos ser preenchidos do Evangelho, da palavra do Senhor, que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Versos 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Eu li até o versos 11. É o que eu disse anteriormente, né? Do que vale a riqueza com as minhas palavras? Do que vale o luxo exagerado? Do que vale o glamour? Do que vale os conceitos elevados? Que no final, aqui é colocado como uma flor. Que o sol murcha, e olha que a temperatura do sol, claro, né? Tá falando de uma flor, mas está fazendo uma comparação. Porque a própria palavra do Senhor, louvado seja Ele, eu falo isso com muito pesar, gente. Porque é tão maravilhoso quando a gente compreende a verdade que nos liberta. E tem tanta gente presa, tanta gente infeliz, mesmo voltada a tanta coisa que dá conforto, mas estão infelizes. Longe dessas pessoas pensarem em perder o que tem e passar por uma vida, tipo uma provação, uma situação difícil como passa o pobre, né? Longe da mentalidade dessas pessoas pensarem nisso. Então, a pessoa tá voltada muito àquilo, ao material, aos conceitos, né? Tratando-se desses que estão dentro de templos com conceitos elevados, eles precisam disso. São egos inflamados, né? São egos inflamados. Mas tem muita gente que está morrendo, precisando somente de água, porque a plantinha precisa de água para se manter firme. Uma sombrinha, né? Precisa de paz, precisa do fardo se tornar leve no Salvador Yeshua. Mas como se são tantos e tantos impedimentos? Veja que eu iniciei louvando ao Senhor, né? A importância do Evangelho, a importância da compreensão do sangue que foi derramado a nosso favor. Mas as pessoas estão desfazendo de tudo isso. Muitos, acredito eu, que muitos com conceitos elevados e a maioria guiados por eles por conta da cegueira. E é contra esse mal que eu, iniciando lá o meu exemplo, eu dou exemplo, eu tenho ele como exemplo, o apóstolo Paulo, e de geração em geração o Senhor tem levantado muitos Paulos, né? Para proclamar o evangelho dele, a palavra que liberta, para trazer a responsabilidade para o indivíduo, de como você se coloca no seu dia a dia, diante do olhar de um Todo-Poderoso que é onisciente, onipresente, onipotente, que te sonda, conhece o teu levantar, o teu deitar, que sabe, que te formou, que te criou. É muito mais além
do que uma religiosidade, entende? Eu não estou aqui nesse canal, o intuito desse canal, ao iniciar, né, colocando vídeos aqui, nunca foi querer ganhar algo financeiro, sempre em levar as pessoas o conhecimento da palavra do Senhor, do Evangelho, que a nós é dado para que possamos ser livre e viver essa liberdade com decência, viver essa liberdade com consciência, com paz de espírito, com a felicidade verdadeira, com a paz verdadeira, não a paz que o mundo dá, mas a que Yeshua nos dá através do conhecimento da sua palavra. É contra tudo isso que esse canal aqui ele ainda continua, né? E eu não vou mudar, né? O que eu colocar aqui é pela inspiração do Espírito. Cada vida que assistir esse vídeo até o final, todos os vídeos do canal e sendo regrado, alimentado, o foco é esse. A minha visão, ela está além. A minha esperança nas promessas está além. Não está aqui no que é palpável. Amém? Então, Tiago, ele coloca aqui as palavras dele, onde ele nos aconselha, se você tem fé, então que essa fé produz perseverança. Você precisa que seja produzida em você a perseverança. Você precisa perseverar. Mas perseverar no caminho contrário àqueles, como ele diz aqui no verso 6, ó. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois, ele está falando a respeito da sabedoria, né? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Yeshua já falou lá, né? No vídeo que eu coloquei, falando do exemplo de João Batista. Vocês esperavam o quê? Ver um caniço agitado no vento? Ou seja, as pessoas têm uma expectativa de ver, já tem essa expectativa, porque essas palavras servem, são atemporais, né? Todos os tempos. As pessoas quando vão embora elas querem ouvir a palavra, mas aquelas que já estão sentindo o prazer daquela solenidade, elas vão na expectativa de ver algo, que nada mais é do que conceitos elevados. Elas vão ver um evento, dependendo do número, elas vão ver questões mais relativas aos desejos, né, das pessoas, né, do que propriamente serem edificadas, serem orientadas a perseverar no caminho de fé. Porque a fé para as pessoas eu creio que Cristo morreu na cruz, eu creio que Ele ressuscitou, sim. Aí eu creio em Deus, eu creio que Deus é o Criador. Eu acredito que Deus que a palavra é de Deus, eu acredito. Porém, né, a palavra ela tem que ser mais e mais e mais exposta, no sentido de que precisa as pessoas perseverarem na fé, mas uma fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? Eu não me encaixo em um ambiente onde, a partir do momento que você é liberto e conhece o Evangelho, você entende as letras dos louvores. Está de acordo? Ou é mais para o ego, né? Você entende uma colocação verbalizada após a exposição da palavra, aí vem os conceitos elevados, aí vem as orações, aí vem isso, vem aquilo, tudo isso atrapalha, porque é a mistura do vinho velho e o vinho novo, né? Então, continuando, né? Nada melhor do que falar um pouquinho a respeito de Timóteo, né? Quem foi Timóteo? Timóteo, Paulo dá aqui como filho, né? Ele tem como um filho na fé. Olha só. 1 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo era um filho na fé. E aí Timóteo, por que eu li aqui? Porque olha só, Timóteo como filho de Paulo na fé,
como filho de Paulo na fé, que compreendeu, que foi renovado por esse evangelho maravilhoso, compreendeu o novo tempo. As cartas dele, se você ler todas, você vai ver que foi alguém que foi instruído e bem instruído, que foi orientado, que perseverou nessa fé, né, nesse conhecimento, e que deu muitos frutos. Ao ponto dele chegar aqui no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, e fazer uma advertência muito forte. Eu vou ler a partir do 6. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 6 em diante diz: São esses os que introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Não precisa nem falar nada, né? Essa palavra, ela já coloca o nosso mundo, o tempo ao qual vivemos hoje. A instabilidade, a insensatez, a inconstância, né? As pessoas que não são fortalecidas na fé, porque rejeitam a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor, é o Evangelho, toda a palavra do Senhor. Quero colocar aqui uma questão. Porque não pode ficar aqui a ideia de que eu estou desfazendo da palavra antes de Atos. Jamais. Um renovado, o cristão, ele compreende toda a palavra do Senhor a partir do momento que ele entende o porquê do novo tempo, a partir de Atos, o porquê do Cristo ressuscitado se apresentar ao apóstolo Paulo para dar esse ministério que é cura, é tratamento. Resumindo, né? É cura e tratamento de um povo que está sempre ouvindo, mas por conta da mistura, lei, graça, por conta de palavras, né, que mais inflamam egos, que de acordo com como ela é colocada, o intuito é trazer o foco, né, para a imposição de mãos de homens, trazer o foco para coisas, né, que elevam a ação do homem, tirando, né, o foco que é o falar e deixar que a palavra, que é cura, cure as pessoas. A cura é Yeshua. Entender o porquê da morte em cruz, do sacrifício, né? Entender o porquê desses homens como o apóstolo Paulo. Tem a passagem que fala dele e Silas, né? Que foram presos, foram chicoteados. Entender o porquê de homens como eles serem torturados, serem maltratados, esbofeteados, serem insultados, mas perseverarem. Hoje, por muito pouco, as pessoas jogam a toalha, vamos dizer assim, né? Então, isso é o que faz o Evangelho, o entendimento desse novo tempo, dessa nova aliança, da importância da mente renovada. Gente, se o vídeo cair, tá? Eu vou depois continuar, porque realmente meu celular tá uma benção. Mas é bom que até os vídeos não ficam tão longos, né? Então é isso, gente. O exemplo de Paulo é mostrar perseverança. E ele, na própria vida dele, ele se mostrou perseverante. Assim como todos aqueles que o ouviram, né? Eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui.
Vou ler Gálatas. Olha só o que diz aqui, Gálatas 1, ó. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Aqui está falando a igreja da Galácia, né? Enviando essa carta. A igreja da Galáxia. Galácia. Gálatas, né? Mas aqui está a igreja da Galácia. Então, se você ler todas as cartas de Paulo na sua apresentação, em todo o seu contexto, o que ele disse para o povo, ele foi preparado, porque ele tinha um espírito, o discernimento do espírito com ele, né? Ele ia preparado para exortar, mas levando a mensagem atemporal, que serve para todos os tempos, apresentando o Yeshua ressuscitado, apresentando a nova aliança, apresentando a nova consciência, a necessidade da nova consciência de como devemos nos colocar nesse mundo, né? É muito menos eu e mais a palavra do Senhor que deve ser exposta. Então você não vai ver Paulo aqui, por exemplo, reunindo aqueles que estavam com ele, levando panfletos para te levar para um ambiente. Chegando lá, você se depara com uma ceia que está totalmente contrário ao que diz a palavra do Senhor. Que eu vou fazer um vídeo só falando a respeito disso. Tá tudo contrário. Por quê? Porque envolve as pessoas. As pessoas precisam de questões que as envolva, que faça sentido elas estarem ali. Mas o que tem que fazer sentido para uma pessoa se reunir, seja 2 ou 3, é a palavra do Senhor. Para que eu leve para o meu dia a dia, para a minha vida, aquilo que eu aprendi. Vai fazer toda a diferença e eu vou perseverar. Amém? Você não vai ver palavras aqui que fala do apóstolo Paulo reunindo pessoas para cear. Não, certamente ele jantava, ele comia na casa dos irmãos. Unanimemente eles perseveravam numa única fé, com um único propósito. Ninguém tinha mais que ninguém, mas ninguém sentia falta de nada. Existia ali uma perseverança na comunhão, essa é a comunhão verdadeira. E hoje ela não é possível, porque uma coisa é o que você é nesses ambientes, outra coisa é o que você é no seu dia a dia, na sua vida. E geralmente, né, citar aqui um exemplo, geralmente tem aquele que é temente, aquele que quer fazer parte da obra do Senhor, que enfrenta até dificuldades para chegar a tal determinado lugar, porque é bonito, porque é glamuroso, ainda tem um pouco do ego. E ele não volta de carona com aquele que vai voltar de bom carro, até de helicóptero, né? Aquele que está vivendo em condomínios, aquele que tem jatins, aquele que tem casas em outro país, que tem fazendas gigantescas, né? Essa pessoa não vai fazer parte da vida desse, porque esse daí não tem nem a unha do pé se compara ao apóstolo Paulo, porque está totalmente diferente do que diz a palavra do Senhor, no que ele professa. Não tem nada a